doutora Rosana, primeira vez que eu a vejo. Verdade, Muito nós ainda prazer não em nos vimos. conhecê-la. Você é maravilhosa, sou sua fã, viu? Ah, Sou muito imagina. simpática. Obrigada, Tá doutora. melhor, doutora? Você tá melhor? Eu estou bem, Melhorou? graças a Já... Deus. Assim, na verdade, eu estou andando, já estou serelepe, mas essa semana passada, eu fiz uma tomografia, ainda não colou o osso. Mas olha, eu estou ótima, só não uso salto, né? Não, não tem como, só estou usando tênis. Tá parando de inchar, mas a tomografia deu que não consolidou ainda. Ainda está formando calo ósseo, mas eu tô ótima. Que É bom. que eu não quis fazer cirurgia, né? Então, eu optei pelo tratamento conservador. E aí ele demora um pouco mais mesmo, mas eu tô ótima, graças a Deus, bora lá, né? Isso é o de menos, né? Ah, com Verdade. Tudo que tem certeza. O importante é estar tratamento, bem no tá bom. geral e tá tudo certo. É isso aí. Agradeço, prazer, doutora Renata, doutora Ana, doutora Alexandre. Prazer, É, prazer. Obrigada pela oportunidade. Gina, desculpa porque a gente ainda não Tá me conseguiu escutando, marcar uma Helena? reunião presencial, mas vamos marcar para empossar todos oficialmente, tá? Com certificado, né, de participante da comissão. Eu estou vendo com a Cíntia aí, é que a gente, eu voltei agora, sim, ainda estou com a agenda um pouco tumultuada para marcar. Mas a gente vai marcar uma reunião com todos os membros para fazer isso oficialmente, tá bom? Eu agradeço a Perfeito. disponibilidade de vocês aí. Hoje, pelo jeito, a gente não vai ter um quórum muito grande, até porque nós fizemos as pessoas acabam até confundindo, nós fizemos uma live há 15 dias atrás também sobre perícia, mas era perícia na área médica e não odontológica. E hoje a gente está até estranhando que foi um dos quórums mais baixos que a gente teve, né, Cíntia? Exatamente, isso é verdade. Normalmente a gente tem, assim, pelo menos 50, 60 inscritos para pelo menos uns 20 entrarem na live, que é, né? Mas Que é o padrão, isso. dessa vez a gente tá vendo que eu acho que coincidiu pelo fato de ter tido uma 15 dias atrás, Uhum, e as pessoas acham que é o Sim. mesmo é o tema. mesmo tema, é. Mas, de qualquer forma, é Não, aquela mas história, aí, né? Fazendo para um ou fazendo para mil, a gente vai do mesmo jeito e quem perde é com quem não está aqui para certeza. aprender. Até porque eu acho que as palestras elas são gravadas, né? Quem precisar do conhecimento, ela vai no YouTube e assiste a palestra Isso, e impregna o conhecimento para si, né? exatamente, né? Eu acho sempre bom assim presencial, presencial online, né? Mas assim, porque é um momento em que a gente consegue fazer perguntas, né? Tirar dúvidas, né? Sim. Mas assim, enfim, né? Deixa eu tô pausando a inscrição, que o meu computador automaticamente ele grava tudo e eu tô tirando aqui, Cíntia, para não gravar, que eu não preciso. Não, fica tranquila. Pronto, tirei, porque eu não tenho necessidade de gravar. Não quero atualizar nada, meu filho, eu quero que você saia daqui. Então, assim, eu acho que quem não está é que vai perder. A gente acha que, sempre fala, é uma dó que a OAB, no geral, a nossa subseção, né, ela traz eventos maravilhosos e as pessoas não aproveitam, né? Mas isso é que nos diferencia dos demais, né? Então, é Sim. isso, né? É. E tendo outras oportunidades também, a gente volta, né, a falar sobre isso, algum outro tema que vocês sugerirem, a gente está disponível aí para realmente acrescentar, né, e trazer essa parceria entre assistente técnico e o advogado, que eu acho que é fundamental hoje em dia, Muito, muito. né, em todas as áreas da perícia, eu acho que, assim, esse entrosamento é bárbaro, né, enriquece muito, né. Exatamente. Não, vamos marcar sim presencial assim que a gente conseguir. Esse ano, né, acabou acontecendo tantas coisas, mas a gente está com um projeto aí para o começo do ano para fazer o nosso congresso, nosso terceiro congresso, e aí a gente também chama vocês para participar aí, para fazer do congresso. Isso é importante. Muito bom. Doutora Alexandre, acho que ia falar e eu cortei, né, doutor? Me desculpa. Como que é? A Não estou doutora ia falar escutando alguma direito. coisa?
O meu microfone tá aberto, né? Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Então tá. Ótimo. Podemos dar início, doutora? Yes. Uma vez que são 8h06, 20h06. No meu ainda são 19h58, mas podemos começar. Ah, não, então vamos É. aguardar. Não sei no da Cíntia aí, o meu 19h59 agora. É, Sim, 19h59, Isso. mas eu já vou adicionando as pessoas, então, perfeito, tá bom? perfeito. Isso. Tá bom. Obrigada, Cíntia. Doutores, mais uma vez eu agradeço em meu nome, em nome do Dr. Bertan e da nossa OAB, viu, pela disponibilidade de vocês Muito e nos obrigada. brindar aí com essa palestra, tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Doutora Ana não pegou o Muito obrigado. comecinho? A Cíntia está gravando, estou pedindo a permissão de todos, e a OAB depois disponibiliza no canal do YouTube da OAB, tá? É tudo Tá. feito pela OAB, tá bom? Ah, tá ótimo. Muito bom. Perfeito. Obrigada. Cíntia está liberando. O meu não está aparecendo. A minha foto. Não. Vocês têm tido muita demanda porque está começando a crescer bem a judicialização, né, da questão aí do erro odontológico, né? Porque, na verdade, Sim. na área médica já tinha, mas na área de odontologia está começando a crescer, né? Sim. Infelizmente, sim, doutora. Eu falo porque, assim, eu trabalhei no Fórum de São Bernardo do Campo, inclusive eu era escrevente. Eu fui escrevente até 2008, muito embora eu tenha, de 2001 até o presente momento, eu tenho 24 anos de odontologia, então eu já militava na área. E na época em que eu era escrevente, era muito raro alguma demanda contra os nossos colegas dentistas, né? Mas hoje em dia é uma coisa muito corriqueira. A gente tem tido até que um número considerável de processos que envolvem cirurgiões dentistas, sim. Infelizmente. Infelizmente. Eu observei enquanto advogada que milita, na verdade, eu faço muito processo contra médicos e dentistas. O que eu observei, eu não sei se vocês têm essa visão, mas na minha visão, o que eu observei é que no erro odontológico ou no evento adverso, né, que a gente nem pode mais falar erro, o que eu percebi é que tem mais condenação do que na seara do evento adverso médico mesmo. Eu não sei se vocês têm essa percepção ou foi uma coisa minha mesmo. Sim, não. Na maioria dos casos, sim. Por quê? Por conta o próprio cirurgião dentista, por uma falta de formação com ênfase na questão odontolegal, ele acaba sendo desorientado, ele não tem aquela orientação correta e ele acaba meio que, entre aspas, produzindo provas contra ele mesmo. Às vezes, de repente, um processamento de uma imagem radiográfica que poderia estar transigindo a favor do odontólogo, às vezes um processamento que não está correto, isso vai influenciar muito para fazer uma perícia, uma assistência técnica pericial. Então, assim, quando a gente faz assistência técnica pericial, nós três, num processo, a gente tenta galgar alguma coisa que a gente possa salvar esses pequenos pontos, né, Ana? Exato. Que possa ajudar na defesa dele e alicerçar o advogado aí, né, que está buscando a nossa ajuda técnica também, né? É complexo, viu? É muito complexo. O que eu percebo também, e a gente sempre discute sobre isso, é o quanto o profissional, e eu falo de uma forma geral da saúde, né? Ele é refratário às leis. Uhum. Então, ele ignora um pouco os seus direitos, os seus deveres, então acaba que eles não conseguem ultrapassar, às vezes, uma relação que tem que ser de consumo, e eles acabam criando uma intimidade com o paciente, como se fossem amigos, né? E não é verdade isso, tem que existir uma relação de consumo, onde um é o prestador, o outro né, o consumidor. Existem muitas leis que devem ser abrangidas e ser respeitadas, e eu percebo que o profissional da saúde, de um modo geral,
é um pouco refratário. O médico, ele acaba sendo um pouco mais protegido por conta da parte administrativa dos hospitais, Uhum. porque ela é uma parte que está mais bem elaborada, que está mais bem estruturada nessa questão do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele acaba sendo um pouco mais protegido, né? O cirurgião dentista que está no seu consultório, muitas vezes, sozinho, né? Ou com uma equipe pequena, ele acaba, às vezes, não tendo nem noção dos seus deveres. Eu observo muito isso, né? Quando a gente conversa com os colegas, nos cursos, eles não sabem exatamente nem quais são os direitos e os deveres, então acaba sendo pego ali de surpresa em um maior número de processos, realmente. É interessante, né? A gente que vai militando, a gente vai pegando algumas nuances assim, de perceber, né, o que mais condena, o que menos condena, e é interessante. Eu acho que essa troca aqui, ó, isso é importante para a gente. Sim, Com com certeza. certeza, com Isso certeza. Sim. Obrigada, Fato. doutora. Deixa eu deixar vocês fazerem a apresentação, porque eu falo demais, tá? Imagino. Nós também, né? Nós Eu também. também. Muito bom. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Renata, sou cirurgiã dentista, perita judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e assistente técnico pericial também. Quero agradecer ao convite da doutora Rosana Torrano, a nossa querida presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB de São Bernardo do Campo, e ao doutor Luiz Ricardo Biagione Bertanha, pelo convite também para nós participarmos dessa comissão tão especial, tão querida que é a saúde, né, doutora Rosana? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa palestra aqui. Deixa eu colocar a apresentação aqui do PowerPoint. Então tá, o assunto em pauta hoje à noite é a importância de se contratar um assistente técnico nos processos. No nosso caso aqui em especial, ela diz respeito à odontologia propriamente dita. Então, assim, o que eu tenho percebido aí nos 25 anos de militância dentro da odontologia, de 2001 até hoje, até o presente momento, a gente tem percebido que está tendo um aumento de demandas processuais contra os dentistas. Eu acredito que se deva a isso, em parte, por conta da formação do próprio odontólogo. Muita faculdade sendo criada, uma formação técnica pobre, deficitária, e, como eu disse para a doutora Rosana, a falta de uma ênfase na questão odontolegal. O cirurgião dentista ele acaba produzindo, entre aspas, provas contra ele mesmo. Então, acho que falta muita. Como a doutora Ana também disse há momentos atrás, ele fica ali no quadradinho dele, às vezes, muitas vezes sozinho, ou com a equipe dele, e ele muitas vezes não tem um alicerce legal daquilo que a profissão permite, ele, até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir. Então, a gente percebe muito isso quando está fazendo a assistência técnica pericial e até mesmo quando a gente acaba atuando como perito técnico perante a UTJ. Então, o assistente técnico, quem que é o assistente técnico? É um profissional especialista. Qual que é a função dele? Atuar como auxiliar das partes nos processos judiciais, sejam ele o réu ou o autor. O que faz um assistente técnico? Ele analisa as perícias, formula quesitos e elabora pareceres técnicos para contrapor o laudo pericial do perito judicial. O assistente técnico pericial, ele surgiu em função da base legal no Código de Processo Civil da Lei 13.105/2015, parágrafo 1º, inciso 2, onde, após a indicação do perito pelo magistrado, abre prazo de ação de assistente técnico e a formulação de quesitos. Perfeito. Posso continuar? Pode, doutora. Sim, sim. Perfeito. E a principal característica do assistente técnico
é a parcialidade. Tanto é que se a gente conhecer o colega que está sendo obrigado, então, como eu estava dizendo, a principal característica do assistente técnico é a parcialidade. Ele pode conhecer o dentista que está sendo processado perante a justiça, ele pode até transigir, ajudar a trabalhar em favor dele. Ao passo que, quando a gente é nomeado perito judicial, isso é impossível. Se eu conhecer o dentista que está sendo processado, eu tenho que declinar da nomeação, e aí o juiz nomeia outro colega, né? Vamos para o próximo slide. A Lei 5.081. O que fala a Lei 5.081? Ela é uma lei que normatiza a profissão de odontologia no território brasileiro. E no artigo 6º, ele deixa bem clara a competência do cirurgião dentista, onde o colega, o cirurgião dentista, ele pode praticar todos os atos pertinentes à odontologia, que sejam decorrentes do conhecimento científico e técnico adquiridos no curso regular de graduação, pós-graduação. Aqui vai um parênteses que eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Para ser assistente técnico pericial, ou até mesmo perito judicial, não há necessidade de você ser especialista ou pós-graduado numa determinada área. Basta você apenas conhecer a matéria da odontologia. Então, por exemplo, se eu receber um processo de um advogado, falou, olha, eu estou com um processo aqui de um colega seu que está respondendo um processo sobre uma demanda de prótese, a senhora é especialista em prótese, a senhora pode fazer assistência técnica? Gente, eu não preciso ser especialista em prótese para fazer essa assistência técnica pericial. Basta que eu apenas conheça bem a matéria da odontologia. Porque quando a gente faz o curso de graduação, a gente tem todas essas disciplinas dentro da graduação. Então, a única coisa que nós devemos conhecer é a matéria odontologia. Eu acho que isso fica claro, porque muitas vezes o advogado fica com dúvida, e aí a gente falou, vamos colocar isso para o colega advogado saber como é que funciona a coisa. Atribuições do assistente técnico. Uma vez indicado assistente técnico, a gente apresentar a confecção dos quesitos, entre aspas, os iniciais. Aí ele vai participar da perícia direta, vai fazer essa diligência, vai confeccionar, se necessário for, quesitos complementares para tirar alguma dúvida que surgiu em função da juntada do laudo pericial, e vai confeccionar também um parecer técnico para contestar, para contrapor o laudo pericial do perito. Como é feita a contratação do assistente técnico? É feita pelas partes, seja pelo réu, pelo autor, não é obrigatória, é facultativa. Cada parte contrata seu assistente técnico, tanto o réu como o autor. E, obviamente, cada um se responsabiliza pelo pagamento do honorário do profissional. Uma coisa que é legal ressaltar, o perito assistente técnico, ele não é um gasto, ele é um investimento estratégico. Ele vai ajudar a alicerçar a defesa que vai ser feita pelo nosso colega, nosso ilustre colega advogado. Eu acho que vale a pena o investimento, sim. Então, vamos lá. Muito bem. Agora, para a doutora... Só um pouquinho, doutora Ana. Passo a palavra agora para a nossa colega doutora Ana. Muito obrigada, doutora Renata. Pois Bom, não. meu nome é Ana Maria Martins, eu sou cirurgiã dentista, formada já há 35 anos, atuo hoje como perita judicial do Tribunal de Justiça também aqui de São Paulo, atuo também como perita da Receita Federal nos aeroportos, né, de Cumbica e de Congonhas e de Viracopos, tá? Eu ministro um curso, né? Temos um instituto de perícias onde nós ministramos cursos para vários tipos de perícia e eu sou responsável por ministrar o curso para assistentes técnicos e peritos judiciais, tá? E agradecendo também o convite. Bom,
Dando sequência ao que a doutora Renata falou, o nosso trabalho de assistente técnico, ele é um trabalho extremamente importante. A gente tem percebido que, além do aumento, né, do número de casos contra colegas, nós também temos percebido um grande interesse por parte dos advogados de nos contratar para enriquecer, né, esse processo no sentido de trazer informações técnicas, fazer com que esse processo seja mais robusto de informações técnicas específicas da nossa área de odontologia. Nós temos tido muitos questionamentos com relação a realizar, tá? É uma dúvida muito frequente, eu achei oportuno trazer aqui para vocês, um questionamento que a gente tem por vários advogados. Então, nos questionando a possibilidade de realizar um parecer, né, extrajudicial. O que seria esse parecer? Então, o perito, né, o perito assistente, tá? A gente tem o hábito, tá, pessoal, de chamar de perito assistente técnico, para deixar claro que nós também somos peritos, né? Então, muitas vezes nós somos consultados para realizar uma assistência técnica no sentido de fazer um parecer extrajudicial. Seria o quê? Um relatório onde o perito assistente relataria todos os erros ou procedimentos que não estão de acordo, segundo o paciente, né? E nesse relatório nós faríamos, então, observações sobre o que foi feito de maneira incorreta, onde se poderia ter imperícia, negligência, imprudência, para que, na verdade, se falasse um pouco sobre o erro no tratamento do colega. Nós recebemos muita procura para que realizemos esse tipo de trabalho. E muitas vezes, quando a gente fala para o advogado que o cirurgião dentista, o perito cirurgião dentista, não pode realizar esse tipo de relatório ou parecer, o advogado nos questiona muito e a gente entende por quê. Porque várias outras áreas, é permitido que se faça esse relatório extrajudicialmente, não há problema. No nosso caso, especificamente, nós não podemos fazer. Por quê, pessoal? Doutora, passa para mim, por favor, para o 10º slide. Porque nós temos uma questão ética muito importante e que nos proíbe de fazer esse tipo de parecer, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade de ver, no nosso código de ética, no artigo 13, no inciso 6, vocês vão ver que existe uma observação onde ele fala: constitui-se uma infração ética, tá, do cirurgião dentista, criticar erro técnico-científico de outro colega ausente, salvo por meio de representação ao Conselho Regional. Ou seja, se formos dentistas ou estivermos atuando como peritos, assistentes técnicos, ou mesmo perito judicial, ele não pode fazer uma crítica ao outro colega diante de outras pessoas. A gente, como assistente técnico, pode fazer uma representação para o Conselho Regional. Isso é possível. Ou como perito judicial, nós podemos fazer uma crítica, né, dentro do processo, tá? Porque ali nós estamos a serviço, então, da justiça. Então, dentro do processo, o perito, claro, ele vai pontuar dentro do processo os procedimentos que não foram realizados de acordo. Então, aí é uma outra situação. Mas eu não posso, diante de um paciente que me procura no consultório, a gente não pode fazer um relatório e o advogado utilizar esse relatório ou esse parecer para dar início a um processo.
E a gente entende que muitos advogados nos questionam, mas doutora, eu preciso para dar início, porque eu não sei se realmente existe um erro ou não existe. Então, é muito importante que vocês entendam essa questão. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque se houver esse tipo de ação da nossa parte, nós vamos sofrer, então, um processo ético. Tá? A outra parte, o dentista que está sendo criticado ali, vai fazer uma representação contra esse perito assistente técnico. Tá? Então, é importante que vocês entendam essa particularidade na odontologia. Tá? Muito bem. Próximo slide, por favor. O que é permitido, o que a gente pode fazer é, durante a construção, né, da inicial, quando o advogado for realizar a inicial, como a gente poderia colaborar? Qual seria a nossa participação? Nós podemos atuar junto com o advogado na construção, né, dessa inicial, trazendo as informações técnicas, né? Por exemplo, olha, precisamos de tal documentação, precisamos de um exame de tomografia, precisamos de uma panorâmica, então seria bom, nessa inicial, demonstrarmos os exames, os laudos, então seria uma parceria aí, no sentido de construir, então, essa inicial, trazendo também informações técnicas, ok? Mas jamais a gente pode apresentar um documento criticando diretamente o profissional, tá? Isso é super importante porque a gente, no dia a dia, percebe essa dificuldade que os advogados e os dentistas, né, têm para entender essa impossibilidade, ok? Muito bem. Para o próximo slide, por favor. Acho que agora seria o 12, né? Isso mesmo, doutora Ana. Isso. O trabalho do assistente técnico é muito importante que ele seja sincronizado com o advogado e o cliente. Então, quando nós somos contratados, eu acho super importante que todos nós a gente faça uma reunião, que a gente fale a mesma língua, que todo mundo entenda onde se quer chegar, né? Então, eu acho que essa sincronia para a gente idealizar ali um ponto de vista, né? Que seja igual a todos, né? Que fazem parte desse processo. Então, eu sempre proponho, pessoal, quando existe essa contratação, fazer uma reunião, né? Discutirmos os pontos, o assistente técnico conversar diretamente com o advogado, onde são os pontos técnicos que existe uma maior fragilidade, tá? Alguns pontos, claro, nem tudo é perfeito, então, se o profissional cometeu algum pequeno deslize, então, mostrar para o advogado onde estão os pontos fracos daquela nossa tentativa de defesa, né? E, então, essa reunião é importante. Assim como orientar também o seu cliente, né? Porque muitas vezes o cliente acredita que está coberto de razão. Não, demonstrar para ele também os pontos que são frágeis, que não estão tão coerentes com a lei, né? Com as obrigações que ele tem, tanto na questão de legislação, como nos documentos odontolegais, que hoje a gente percebe que o judiciário ele tem ele se preocupa tanto com a questão informacional, né, quanto com o erro técnico. Então, ele está muito atento a todas essas questões. Então, a informação é muito importante,
né, para o paciente, para que ela chegue ao paciente, para que ele saiba o que ele quer, a escolha que ele vai fazer, estar muito consciente das escolhas dele. O judiciário tem dado, né, cada vez mais importância para esses pontos, assim como também se o que o paciente recebeu realmente foi o produto, né, contratado com as técnicas corretas, seguindo toda um trabalho, né, visando a melhor prática da odontologia, tá? Próximo. Então, o que que a gente deve trazer para o processo nessa parceria, assim, bem sincronizada com o nosso com o advogado? Pode trocar, doutora. Obrigada. Para essa reunião, é importante a gente analisar toda a documentação, tá? Para realmente observar se nós temos condições de entrar com um processo, tá? Porque muitas vezes o paciente, ele tem uma ideia, né, de que sofreu algum tipo de erro, né? Mas a gente precisa ver se todas essas informações dele estão de acordo com a documentação, se essa documentação vai poder fundamentar essa reclamação, né? Se realmente nós vamos conseguir provar, né? Eu sempre falo, a gente trabalha com provas, né? Não adianta querer inventar uma história sem a gente não conseguir comprovar tudo isso. Então, é importante a gente observar se essas documentações técnicas e odontolegais estão de acordo para que a gente siga em frente, né? Então, essa parceria, essa reunião e esse entendimento de se formar ali uma equipe, né? É importante, tá bom? Muito bem. O próximo, que é o 14. Então, a gente Isso, vai 14. procurar, isso, a gente vai procurar o quê? Trazer exames, laudos, fotografias, o prontuário, pessoal, que é tão importante, tá? A gente percebe que esse prontuário é muito negligenciado, tá? Não se sabe hoje, às vezes o profissional não sabe nem exatamente o que é o prontuário, então orientar, né, que precisa de uma anamnese, um plano de tratamento, um termo de consentimento, então tudo isso é importante que se faça, que se coloque no processo, e aí que eu acredito que seja, né, essa parceria com o assistente técnico seja tão importante para o sucesso do nosso trabalho, tá bom? Doutor Alexandre, acho que vai continuar agora. Isso, perfeito. Boa noite a todos. Sou o doutor Alexandre, né? Sou cirurgião dentista há mais de 20 anos, especialista em odontologia individual e uso técnica em fazer a parte processual. A primeira coisa com as Está execuções que a gente vai cortando o executar. som, doutor. Eu não sei se para todos, mas pelo menos para mim, está cortando o Deixa eu som. fazer aqui. Tá. Primeira coisa que nós vamos a fazer com a parte de atribuições, né, seria analisar o processo, bem como a doutora havia dito. Estão escutando ou não? Sim, agora foi, Tá. doutor, obrigada. Tá. Então, assim, o advogado, ele deve enviar o processo, né, inteiro, né, em teor por análise, né. Então, a gente tem que ler o processo com íntegra, né, e a gente vai ver a parte de rever as documentações, como anamnese, exame clínico, radiografia, a gente vai esmiuçar, né, todo esse entendimento, né, para dar ênfase ao processo em si e o esclarecimento, né. Na segunda linha aqui, que é analisar o processo, toca para mim. Analisar o processo, né, a possibilidade do contraditório, né, e observar os pontos positivos do seu cliente que devem ser destacados, né. Então, a gente tem que ver o quanto a gente pode ajudar nesse desencadeamento para o processo, né. Vamos dar para mim. E aquilo que a doutora Ana tinha falado também, tanto o advogado como o perito, a gente tem que ser uma forma consensual e tem que ter uma sincronização, né, da defesa, né, com o cliente. E essa parceria que vai enriquecer, né, o processo, né, e o desencadeamento, né, para análise da situação, né. E assim, quem é que elabora, né, que faz a parte de confecções dos quesitos, né?
quem pode confeccionar aqui é o juiz, o assistente técnico e os advogados. E após a perícia direta, né, que a gente faz, né, o que seria essa parte de pós, o que o técnico, o assistente técnico tem que executar? Ele faz um relatório para informar os advogados, né, com base no laudo, e ver como transcorreu essa diligência, o que aconteceu durante essa perícia, né, e discute as estratégias, né, e fortalece a linha de raciocínio, né, já seguido para a parte da perícia, né. Doutora Ana? Muito bem. É, bom, somente quem pode realizar, pessoal, o parecer técnico, né, é o perito assistente técnico. Isso é uma questão muito importante, que muitas vezes o que acontece? A contratação, ela é opcional, né, de um assistente. Porém, quando a gente chega, às vezes, lá no final do processo, não se contratou um assistente técnico, a gente se depara com um laudo totalmente desfavorável, né? E aí, para contradizer esse laudo, eu sou obrigada a quê? A ter um assistente técnico. Porque muitas vezes a discussão, né, ela não abrange questões jurídicas, ela vai abranger questões técnicas, que vai dificultar para o profissional advogado, né, no caso, fazer uma discussão ali sobre aquele tema. Então, é importante que se tenha um assistente técnico. Existe a possibilidade realmente de se contratar somente para fazer esse parecer contraditório? Ou que a gente chama de contralaudo, existe essa possibilidade, mas nada como você ter um profissional que está acompanhando o processo ali desde o começo, entendendo toda a estratégia, observando aonde se perdeu alguma coisa, onde se ganhou alguma coisa, para que nesse momento de discussão, trazer a potência máxima para isso, porque quando um laudo é desfavorável, a gente já está ali em desvantagem, né? Então, nós temos que abranger algum tipo, trazer algum tipo de informação que convença o juiz de que aquele laudo, né, do perito que ele nomeou, teoricamente, se nós formos pensar, o perito é o profissional de confiança do juiz. Então, rebater um laudo, pessoal, é muito difícil, tá? Porque, teoricamente, o juiz nomeou, ele depositou ali a confiança dele no perito, e rebater esse laudo requer que realmente vocês tenham um bom assistente técnico, uma pessoa que tem uma bagagem muito boa, porque a gente já sai ali na desvantagem, tá? O assistente técnico, ele já é por isso que eu sempre falo, eu gosto de dizer perito assistente técnico, porque existe uma certa, eu acredito assim, que um preconceito com assistente técnico, dá a impressão que naquele momento o perito judicial é mais do que o assistente técnico, e não é verdade, né? Somos todos, temos a mesma formação ali. Então, nós saímos numa desvantagem ali naquele momento, porque temos que rebater um laudo que foi feito pelo braço direito do juiz, digamos assim, né? Então, é importante que se tenha um assistente técnico nesse momento, tá? E a gente já viu algumas decisões dos juízes onde eles falam o seguinte, pessoal, é, assistente, para se rebater isso, então tem que ser dentista falando com dentista, ou em outras áreas, médico falando com médico, tá? Então, eles simplesmente ignoram se for um outro tipo de debate, né? Então, é importante a gente ter esse profissional aliado ali na defesa, e é como a gente falou, né, desde o começo, o quanto isso enriquece, né, o processo, você sabendo que ali tem um profissional que vai questionar técnica, né, porque o laudo é técnico. E a gente vê, muitas vezes, que a gente tem tido profissionais de qualidade que trazem realmente esse contraditório,
temos visto em muitos processos que o assistente técnico consegue se impor ali com a sua, o seu parecer e consegue realmente uma decisão favorável para o seu cliente, tá? Então, eu acho que é uma questão muito importante para a gente pensar, para a gente criar esse hábito dessa parceria, né? Porque, claro, cada um tem o seu papel dentro do processo, né? A gente não deve entrar no mérito do advogado, claro, devemos saber as nossas limitações de atuação, mas quando bem proporcionado, quando bem realizado, isso só faz crescer as chances do nosso cliente vencer aquele processo, ok? Eu acho que seria isso que a gente tem para dizer. Não sei se os doutores querem acrescentar alguma coisa, doutora Renata, doutor Alexandre. Por hora não, mas assim, é um trabalho que, como a doutora Ana disse, ele visa fortalecer todo o processo, todo o rito processual, ajuda. Eu, particularmente, falo, também tenho a opinião da Ana, acho muito mais difícil ser um assistente técnico do que ser um perito, porque o assistente técnico sempre sai em desvantagem por conta de um laudo pericial que seja bem feito, porque nós também temos o lado B do disco, nós também temos com situações de laudos periciais também deficitários. É Sim, realizado por não tem técnico do que uma habilitação bem feita, bem sólida, bem concisa. Então, também se depara com essa situação. Mas eu acho que é um serviço que é para se pensar. Ajuda sim, bastante sim, o cliente na hora H, quando precisa de uma ajuda ali na quesito técnico de elaboração, né, Alexandre, da defesa, para ajudar o nosso colega advogado aí. Acho que vale a pena. exatamente. Exatamente. Muito, e inclusive a gente tem visto muitos peritos judiciais que não têm um preparo adequado, isso tem sido muito comum, né? E que o assistente técnico tem que questionar, né, praticamente todo o laudo, porque o perito judicial não soube nem realizar corretamente o laudo. Então, é importante que se tenha um profissional de peso, né? Porque houve eu acho que houve um grande aumento também do número de profissionais nessa esfera de perícia, de assistência, e muitos profissionais entrando no judiciário sem a devida capacitação. Então, Sim, temos que estar atentos para observar o que esses laudos têm trazido, porque eles vão impactar na vida das pessoas. A importância desse laudo é gigante, né? E a gente tem que estar, como assistente técnicos, a gente tem que estar atentos e apontar, né, realmente as falhas desses laudos, tá? Quando eles não seguem uma estrutura correta, né? Existe todo um escopo, todo um preparo para ser perito judicial, para ser assistente técnico. Quando essa formação não é adequada, a gente percebe profissionais aí trazendo erros gigantes para dentro do processo. sim. Tá? É um despreparo, né, doutora? Totalmente despreparo, né? Exatamente. Exatamente. Então, é importante também profissionais para combater esse tipo de abuso, né? Que as pessoas entram no processo totalmente despreparados, né? Com certeza. Bom, eu E acho que a aí que gente o poderia assistente abrir para. técnico, desculpa, doutora, e aí que o assistente técnico entra, né? Porque com aquela visão que ele tem, vai dar, ainda que você tenha habilitação e tenha conhecimentos sólidos, é aí que você consegue pegar esses gaps, essas lacunas aí, e você consegue corrigir isso tudo através de um parecer técnico muito bem elaborado. Você pega esses pontos obscuros dos laudos periciais aí, que também, né, Ana, cada vez mais a qualidade é não tão boa, né?
Exatamente, exatamente. A gente consegue, trazer aí o contraditório para algumas barbaridades até, tá, pessoal, que a gente tem visto, e a gente traz aí um contraditório, uma visão técnica, correta, né, e chega-se a resultados positivos, tá. Graças a Deus a gente tem tido, essas experiências de termos, conseguido que o juiz leia o nosso contralaudo, muitas vezes aceite como, o nosso contralaudo, coloque até na decisão parte dos nossos contralaudos, da nossa equipe. Exatamente. Então, Uhum. isso tem trazido para a gente bastante alegria, né, de poder ajudar os nossos Satisfação, clientes, bastante Pra você ver a satisfação. importância, né, da parte, né, da do assistência técnica. assistência técnica, né? Como faz diferença, né? Sim, com certeza. Eu não sei se gostariam de fazer perguntas, a gente está à disposição. Doutor, eu tenho uma pergunta. Pois não, com quem que eu estou falando? Vitor, eu sou Vitor. advogado aqui de São Paulo. Eu já milito há um tempo no direito médico, inclusive na área odontológica, já tem um tempo. E a doutora falou da possibilidade de que existiria um conflito ético com relação ao artigo 13, inciso 6º do Código Isso, de Ética da Odontologia, correto? sim, Doutora, correto. eu gostaria de saber se a senhora enxerga algum óbice em relação à possibilidade de efetuar um laudo para que fosse possível representar o dentista em caso de eventual erro grasso, por exemplo. Seria possível a elaboração de um laudo para que fosse com a possibilidade de contratar um assistente técnico para a elaboração de um laudo que fosse servisse de base tanto para uma representação administrativa quanto para uma eventual ação inicial de ação judicial. A senhora vê esse óbice com relação a tendo esse olhar de ética, ou a senhora acha que existiria essa possibilidade? Tá. Se eu entendi, tá, Vitor? Você me pergunta se seria possível um parecer no sentido de ah, trazer não os erros do colega, mas mostrar sim a técnica, a parte positiva do nosso cliente, é isso? Eventualmente sim, doutora, mas pensando, por exemplo, em um erro grasso de um profissional da odontologia. Ele Tá. comete um erro. E eu, enquanto Tá. advogado do paciente, que eventualmente teria Ah, algum tá. tipo de processo, eu eventualmente solicitaria um laudo que Tá. seria necessário uma crítica ao trabalho do colega dentista, no caso. Seria Tá. possível esse laudo visando uma representação tanto administrativa quanto uma eventual inicial, tendo em vista a questão da ética da odontologia? Veja, você pode fazer uma representação administrativa no Conselho Ético. Você pode fazer. Por quê? Porque o nosso código permite, se eu tiver alguma queixa, né, algum apontamento de erro, eu devo me referenciar, eu devo me dirigir ao Conselho Regional. Então, com relação a um processo ético, ok, eu posso ser assistente técnica e representar o meu cliente ali. Com relação ao processo civil, já não posso, porque aí eu estaria fazendo uma crítica extrajudicial antes de iniciar o processo, tá? Agora, veja bem, doutor, antes de iniciar o processo. Vamos supor que eu tenho ali, então, um processo instaurado, existe uma perícia. Dentro deste processo, eu atuando como assistente técnica, claramente eu vou relatar tudo que eu acredito que não foi feito de forma correta, dentro do processo. Por quê? Porque eu estou trabalhando a favor da justiça. Fora do processo, fazer um relatório criticando o meu colega, na ausência dele, tá? Para uma pessoa leiga, né? Para que essa leiga no meu paciente, tá? O paciente, no caso,
relatando para ele erros que eu acredito que existam, para que ele dê na mão do advogado e ele inicie um processo, não posso. Não posso. Existe uma questão ética ali que eu não posso. E até o que acontece. É até fácil da gente entender. Por quê? Toda história tem 3 versões. A minha, a sua é a verdadeira. Eu estou na ausência de uma das partes. Será que a história que eu vi ali é verdadeira? Será que toda a informação que chegou até mim é verdadeira? Então, considera-se antiético nesse sentido. Administrativamente, ok, sem problema, porque eu estou representando dentro do meu conselho, ok? Então, tá tudo certo. Eu respondi, doutor? Vitor, É, doutor Sim, doutora, Vitor. obrigado. Respondi? Sim, Legal, sim, doutora, obrigada, obrigado. doutor. doutora Fernanda. Eu acho que poderia pensar, doutor Vitor, aí vamos fazer um pouquinho de, eventualmente, numa produção antecipada de provas para requerer antes do processo, né? Antes de entrar com o processo, fazer uma Sim, antecipação Pode de fechar provas, aqui. sim. Uma né? perícia, uma perícia antecipada, Antecipada, né? poderia, sim, sim, Seria o caso, né? poderia, sim, poderia ser pedido, né? Uma perícia antecipada para que se levantasse as questões. Aí, na verdade, doutora, a gente já está inserido no processo, Sim, né? mas Então, seria aí, só uma antecipação, porque assim, eu posso fazer eventualmente uma perícia, pedir uma antecipação de prova sem entrar no processo, até para saber se de fato vai ser constatado que teve alguma técnica incorreta, algum erro ali, para eventualmente entrar com o processo principal, né? sim, aí, nesse caso, doutora, para essa antecipação de prova, o juiz teria que nomear já um perito. Sim, aí já é Que verdade. aí então ele já teria que estar dentro ali, nomeando um profissional da sua confiança para realizar essa antecipação de prova, tá? Aí já descartaria a questão de ter um relatório, né, É, um extrajudicial. um parecer Isso, antecipado de algum colega. exata. Ele não tem Isso, valor. Para o juiz, ele isso não tem mesmo. valor, tá? Seria nessa. E a gente tem muita dúvida nisso, né? Porque é diferente de muitas áreas, né? A gente entende que traz uma certa dúvida, né? Sim. Mais alguém tem alguma pergunta? Doutor Vitor, agradeço aos colegas que entraram aqui, os colegas advogados, obrigada por estarem aqui assistindo, com certeza mais um pouquinho que a gente está aprendendo aqui, né? Sim, sim. Mais alguma pergunta? A doutora Silvia agradeceu aqui, disse que aula excelente. Acho que ninguém mais tem perguntas. Bom, então vamos aqui agradecendo, né, a doutora Renata, a doutora Ana, a doutora Alexandre, agradecendo os colegas que estiveram presentes, agradecendo a Cíntia, que está sempre nos ajudando aí do outro lado, né, Cíntia? Se não for Obrigada, viu, Cíntia? Sem vocês, a gente não teria chegado até esse momento. Muito obrigada. Imagina. E vamos fazer outros aí presenciais logo, logo, se Deus quiser, viu? Eu adorei a Muito participação, obrigada. aprendi um pouquinho mais. Olha, a questão aí do parecer, né, eventualmente de um laudo antecipado, eu não sabia que não podia, doutora. Então, eu sempre falo, sempre aprende mais alguma coisa. Perfeito. Que Com bom. certeza. Com Eu certeza. agradeço em meu nome, em nome da comissão, em nome do doutor Bertanha, da nossa OAB, e já fica o convite aqui para uma palestra aí presencial para o começo do ano. Agradeço Foi um a todos prazer. os colegas aí que Muito, será um prazer. Muito obrigada. Obrigado, professora. E ficamos à disposição. Ó, a Cíntia colocou aqui para quem está participando, para preencher aqui o forms, para depois ser enviado o certificado. E para os palestrantes, logo mais, a Cíntia envia para o e-mail de vocês o certificado, tá bom? Aqui pela palestra. Muito obrigada. Obrigada, viu? Agradecida. Estou à disposição. Uma boa noite. Uma terça-feira. Obrigada, bom descanso. Boa noite a Tchau. todos.